Estás preso num iglu, a menos 40 graus Fahrenheit. O vento uiva como um lobo faminto, e tua única forma de sobreviver é um casaco de foca e um trenó que atravessa tempestades. Assim vivia a elite Inuit, os verdadeiros magnatas do gelo, e seus segredos de luxo no Ártico vão te deixar de boca aberta. Sou teu guia nesta viagem gelada, e hoje seguimos a Tuat, uma matriarca Inuit de Nunavut em 1800, junto com sua família, enquanto dominam um dos ambientes mais brutais do planeta com iglus de sonho, moda que salva vidas e banquetes que fariam qualquer chefe moderno empalidecer. Vamos descobrir como sua riqueza não era ouro, mas puro engenho, uma arte que os transformou nos reis do gelo. Fica até o final para um truque de sabedoria ártica que pode te inspirar no teu próximo inverno. Aperta a parca que começamos. É uma aurora cinzenta em Nunavut, inverno de 1800, e a tundra se estende como um oceano branco infinito. O ar, a menos 40 graus Fahrenheit, queima a pele como um ferro gelado, e cada passo faz a neve ranger sob as botas de pele de foca. Atuat, uma matriarca de 50 anos, está diante de sua casa, sua capucha de pele de raposa ártica brilhando sob a luz lunar que mal atravessa as nuvens. Sua respiração forma nuvens de cristal que dançam no vento cortante, enquanto suas mãos, calejadas por anos de trabalho, ajustam um amuleto de osso entalhado. Ao seu lado, seu esposo Kilak, de rosto endurecido, mas olhos risonhos, afia uma faca ulu contra uma pedra lisa, testando seu fio num pedaço de gelo. Seus filhos, Sila, de 18 anos, e Niviak, de 12, observam o horizonte buscando sinais de caribus ou o temido rastro de um urso polar. No Ártico, o dinheiro não significa nada. Acredite, uma vez tentei usar minha carteira como travesseiro num acampamento, e a única coisa que ganhei foi o rosto de Lincoln tatuado na bochecha e uma orelha congelada que parecia um cubo de gelo. A riqueza de Atuat não está em moedas nem joias, mas num conhecimento tão profundo que transforma o gelo num aliado. Sua família controla um território de 130 quilômetros quadrados, um império de tundra, onde rastreiam focas por bolhas em lagos congelados a 5 quilômetros de distância. É como encontrar um floco de neve numa tempestade branca, diz Kilak, rindo enquanto seu ulu corta o gelo como manteiga. Sila, treinado desde os 6 anos, pode prever tempestades com 3 dias de antecedência, lendo nuvens em forma de lentilha e ventos que sussurram mudanças no ar. Uma vez, alertou o acampamento de uma nevasca que teria enterrado todos sob metros de neve. Correu de iglu em iglu, batendo nas entradas até que sua voz falhou, garantindo que cada família estivesse segura. O céu fala, mas é preciso saber ouvir, diz Sila, ajustando sua capucha de pele de caribu enquanto o vento uiva. Esse saber, aperfeiçoado durante décadas, era mais valioso que qualquer banco moderno. No Ártico, um erro não te deixa na falência, te transforma num bloco de gelo. A elite Inuit não acumulava presas como magnatas pré-históricos com cofres de carne. Operavam sob o Ningik-Tuk, um sistema de reciprocidade equilibrada que Kilak descreve como hoje por ti, amanhã por mim. Compartilhando sua caça, ganhavam prestígio social, uma moeda mais forte que qualquer ouro. Uma noite, Atuat deu meia foca a um vizinho, Ivalu, cujo filho pequeno estava doente e não podiam caçar. Meses depois, Ivalu retornou com um caribu inteiro, inclinando-se com gratidão enquanto seus olhos brilhavam de orgulho. No Ártico, a generosidade é poder, diz Atuat, trançando o cabelo de Niviak com dedos ágeis. Esse crédito social tecia uma rede comunitária que assegurava a sobrevivência, algo que nossos aplicativos de troca ou redes sociais jamais poderiam igualar. Uma vez, quando uma tempestade destruiu um armazém de carne, os vizinhos de Atuat compartilharam suas provisões, lembrando como ela os havia ajudado anos antes. O Ningik-Tuk é nosso coração, diz Kilak, batendo no peito. A sucessão nesta elite não era um direito de nascimento como nos castelos medievais onde bastava nascer com o sobrenome certo. Os jovens, como Sila e Niviak,
Deviam conquistar seu lugar. Aos 10 anos, Sila enfrentou sua primeira caçada, tremendo sob o peso de um arpão enquanto rastreava uma raposa ártica numa nevasca. Se falhas, não só perdes o almoço, perdes o respeito, alertou Kilak, observando-o à distância. Niviak, aos seus 12 anos, já distingue pegadas frescas de caribu pelo brilho da neve e sabe quando um vento traz tempestade pelo seu assobio agudo. Uma vez, Sila trouxe sua primeira foca ao acampamento, arrastando-a pela neve com o rosto ruborizado pelo frio e orgulho. O acampamento o celebrou como a um herói olímpico, com Niviak aplaudindo até que as mãos doeram e Atuat entalhando um amuleto para comemorar o momento. Meu filho é um caçador, mas ainda tem muito a aprender, disse Atuat, sorrindo. Essa meritocracia ártica assegurava que cada geração demonstrasse seu valor. Um sistema onde o talento superava a linhagem e os erros podiam custar a vida. O lar de Atuat não é um iglu comum. É um palácio de gelo que faria muitos apartamentos modernos empalidecerem. Nos arredores de Nunavut, sua família construiu um complexo de 110 metros quadrados, um labirinto de cúpulas reluzentes que brilham sob a aurora boreal. Sila e Kilak cortam blocos de neve Matsuruti, úmida e compacta como argila gelada, com facas longas de osso de baleia, empilhando-os numa espiral inclinada a 15 graus para formar uma estrutura que resiste a ventos de 160 km por hora. É como jogar Lego, mas se falhas te enterras vivo, brinca Sila, limpando o suor gelado da testa enquanto sua respiração congela no ar. Atuat supervisiona cada bloco, garantindo que encaixe como um quebra-cabeça perfeito, enquanto Niviak compacta a neve com uma pá pequena, cantando uma melodia inuit que sua avó lhe ensinou. A entrada é flanqueada por arcos de osso de baleia, um símbolo de status tão funcional quanto prestigioso, capaz de suportar tempestades e as garras de um urso polar de 700 quilos. É nosso Rolex do gelo, diz Kilak, batendo num arco com orgulho. Espera um momento. Estás gostando do vídeo? Não esqueças de te inscrever no canal para não perderes mais conteúdos como este. Bem, continuemos. Dentro, o iglu é um oásis no frio ártico. Um sistema de ventilação com orifícios estratégicos e blocos de neve de diferentes densidades mantém uma temperatura de 0 graus Celsius, um paraíso tropical, comparado com os menos 40 graus Celsius lá fora. Atuat projetou uma plataforma de dormir elevada a 90 centímetros, coberta com peles de caribu que rangem suavemente sob o peso. Aqui dormes como rei, sem roncos, diz, piscando um olho para Kilak, que finge se ofender e joga uma bola de neve em Niviak, que ri até sua capucha cair. Câmaras subterrâneas, escavadas no permafrost, armazenam 450 quilos de carne, peixe seco e gordura de foca, protegidas de ursos curiosos por armadilhas de neve. Uma sala de reuniões, iluminada por lâmpadas de gordura de foca que piscam como estrelas, abrigava 20 pessoas para contar histórias ou planejar caçadas. As paredes curvas criavam uma acústica mágica. Um sussurro de Atuat chegava claro ao outro extremo, como se o iglu tivesse seu próprio sistema de som surround. Uma noite, anunciou um banquete nesta sala, e a comunidade aplaudiu o teatro de gelo, maravilhada com como sua voz ecoava. Kilak contratou Inuk, um construtor lendário que viajou 200 quilômetros para erguer o iglu em apenas 48 horas, cortando blocos com uma precisão que faria qualquer arquiteto moderno chorar. É como contratar um chefe Michelin para a tua cozinha, diz Kilak, admirando a cúpula reluzente. Uma vez, um urso polar arranhou o teto, fazendo a estrutura tremer, mas o iglu resistiu. Niviak, encolhida na plataforma de dormir, brincou. O iglu disse não ao urso como se fosse meu pai. Esses iglus não eram simples refúgios. Eram fortalezas de engenho, mais resistentes que muitas mansões de hoje. Para o trenó, não é alucinante que um iglu fosse mais luxuoso que um loft de cidade? Viverias num palácio de gelo como Atuat? Comenta Rei do Gelo se te animas ou prefiro meu sofá, se ficas com o calor de casa.
Atuat não só lidera sua família, também deslumbra com seu estilo. Sua parca de pele de foca, costurada por sua tia Niviak, uma mestra costureira que não deve ser confundida com sua filha, tem 20 pontos por polegada, tão precisos que parecem obra de fadas árticas. Um erro na costura podia deixar entrar o frio, transformando Atuat num piccole humano em minutos. A tia Niviak testava cada peça, submergindo-a em água gelada por horas, observando com olhos de falcão. Se pingar, não serve, sentencia, cortando um fio solto com seu ulu afiado. As parcas de Atuat, com 60% mais pontos que as comuns, resistiam a menos 40 graus Celsius e eram impermeáveis, um luxo que não só salvava vidas, mas fazia girar cabeças no acampamento. Os padrões nas peças contavam histórias, como livros bordados em pele. O casaco de Sila, com faixas de foca clara e escura, narrava uma caçada de baleias onde Kilak quase perdeu um arpão ao escorregar no gelo, um momento que ainda provoca risas na família. Quase nadei com as focas, diz Kilak, fingindo vergonha. Um vermelho intenso, feito de moluscos triturados e algas raras coletadas a 300 quilômetros em costas rochosas, era tão exclusivo que valia 100 focas, suficiente para alimentar uma família por um ano. Atuat lembra uma rivalidade com o clã de Nuna, que exibia um casaco vermelho mais brilhante num mercado de trocas. Pareciam influencers brigando por likes na tundra, Rissila, ajustando sua própria parca. Botões de marfim de morsa, entalhados com cenas de caçadas de baleias, eram o bling do Ártico. Encontrado num sítio arqueológico de 1800, mostrava uma baleia tão detalhada que os arqueólogos levaram meses para decifrar cada onda gravada. Para cerimônias, Atuat usava toucas de plumas de ptarmigan e contas de osso, que levavam 6 meses para serem feitas. Uma vez, sua touca brilhou tanto sob as lâmpadas de gordura que um ancião brincou. Atuat, apagas as estrelas com esse penteado. A tia Niviak também aplicava óleos de fígado de peixe para impermeabilizar as peles, um segredo familiar que superava muitos sprays modernos. A moda inuit não é vaidade, é um escudo com estilo, diz Atuat, mostrando sua parca com um giro teatral. Num mercado de trocas, o clã de Nuna ofereceu um trenó inteiro por um casaco vermelho de Atuat, desencadeando fofocas que percorreram o acampamento por semanas. A filha Niviak, aprendendo a costurar sob a tutela de sua tia, sonha em criar seu próprio design. Quero um padrão que conte minha história, não só a do papai caindo, diz, praticando pontos enquanto Atuat a observa com orgulho. A tia Niviak, com um sorriso severo, corrige sua postura. Primeiro domina a agulha, depois conta tua lenda. Essas peças não eram só roupas. Eram símbolos de status, histórias tecidas e escudos contra o frio mortal do Ártico. A moda inuit era uma arte onde cada ponto podia significar a diferença entre a vida e um fim gelado. Os banquetes de Atuat eram lendários, dignos de um reality ártico que deixaria o Masterchef no ridículo. Sua família servia muktuk, pele de baleia fermentada em câmaras subterrâneas mantidas a menos 20 graus Celsius durante 8 meses, um processo tão delicado que um erro podia intoxicar todos. Uma vez, um convidado, Kajuk, comeu muktuk mal preparado em outro acampamento e passou dias doente, gemendo na neve, enquanto sua esposa o repreendia. Quase arruinou minha reputação, brinca Atuat, cortando uma porção perfeita com seu ulu, cujo fio brilha sob a luz de uma lâmpada de gordura. O fígado de urso polar, uma iguaria perigosa, era servido com extremo cuidado. Sua vitamina A, com até 30.000 unidades internacionais por grama, podia ser mortal em excesso. Kilak lembra um banquete onde um comerciante europeu, Olaf, insistiu em provar o fígado, só para desmaiar após uma mordida, com o rosto mais branco que a neve. Nem todos estão prontos para serem reis do gelo, diz Kilak, enquanto Sila imita o desmaio de Olaf, fazendo Niviak rir até derramar seu chá de musgo.
As despensas subterrâneas de Atuat, com 5 zonas de temperatura controladas por camadas de permafrost, guardavam carne fresca, gordura de foca, peixe seco e óleos, como um congelador ártico de alta tecnologia. Atuat comercializava especiarias raras, como musgo seco coletado em falésias da Groenlândia, avaliadas como um ano inteiro de focas, para dar sabor a alimentos armazenados por meses. Bandejas de vértebras de baleia, gravadas com cenas de caçadas épicas, serviam festins para 20 pessoas. Uma bandeja, encontrada num sítio de 1800, era tão grande que alimentou 2 clãs numa celebração. A hierarquia ditava os cortes. Atuat e Kilak comiam o fígado e os pedaços mais tenros, enquanto os demais recebiam sobras. É como o MasterChef, mas com ursos polares como críticos e sem câmeras. Ri Sila, servindo um pedaço de caribu a Niviak, que o devora com entusiasmo. Uma noite, Atuat organizou um banquete para selar um acordo comercial com o clã de Ivalu. Os convidados, sentados em peles de urso que cheiravam a gordura e aventura, aplaudiram quando Atuat serviu muktuk polvilhado com especiarias raras, cujo aroma encheu o iglu como um perfume ártico. Mas Kajuk, confiante após sua última experiência, comeu fígado demais e vomitou na neve fora do iglu, desencadeando risadas. "Aprende a comer como elite, Kajuk", brincou Kilak, enquanto Niviak, escondida atrás da mãe, ria até as lágrimas. Atuat ensinou Niviak a entalhar bandejas de osso, guiando suas pequenas mãos para gravar um caribu numa vértebra. "Cada gravura é uma história que vive para sempre", disse Atuat, enquanto Niviak assentia concentrada. Esses festins não só alimentavam o corpo, mas reforçavam o status, teciam alianças e transformavam um iglu no coração da comunidade. Um banquete bem executado era um troféu social, mais valioso que qualquer estrela Michelin no mundo moderno. Atuat não só comia como rainha, viajava como uma. Sua equipe de cães de trenó, criada seletivamente por Kilak durante anos, corria 40 quilômetros por dia mesmo em tempestades, com o vento uivando como um coro de lobos famintos. Os arreios, feitos de pele de foca trançada, eram 40% mais leves que os comuns, e os trenós, com patins de barbas de baleia polidas, reduziam a fricção no gelo em 25%. Numa corrida contra o clã de Nuna, Sila conduziu sua equipe à vitória, ganhando um trenó novo avaliado em um inverno inteiro de provisões. "É o Ferrari do Ártico sem buzina nem multas por velocidade", brinca Sila, acariciando seu cão líder, Kimik, cuja cauda bate na neve como um tambor. Kimik, um gigante de olhos âmbar, liderava com uma precisão que parecia ler a mente de Sila. Atuat memorizava rotas de 1000 milhas através da tundra, com depósitos secretos de carne marcados com pedras empilhadas em padrões que só sua família conhecia. Uma vez, guiou seu clã numa nevasca tão densa que o mundo virou branco, usando apenas as estrelas e o canto distante dos lobos para se orientar. "O gelo é nosso mapa, se sabes lê-lo", diz Atuat, apontando para a ursa maior enquanto Niviak a observa, fascinada. Essas rotas conectavam redes comerciais que traziam peles de raposa ártica, marfim de morsa e ferramentas de osso de 30 regiões diferentes. Um depósito, encontrado num sítio de 1800, continha 900 quilos de bens, desde arpões entalhados até tintas raras para roupas. Uma noite, Kimik alertou sobre um urso polar rondando perto de um depósito, rosnando na escuridão. Sila reforçou o esconderijo com blocos de neve e o urso se afastou, frustrado. "Nossos cães são nosso GPS e nossos guardas", diz Sila, coçando as orelhas de Kimik, que late de alegria. Os trenós de Atuat não eram só transporte, eram passaportes para a riqueza e a sobrevivência num mundo onde o gelo ditava as regras. Atuat não só caçava como mestra, comercializava como um magnata do gelo. Suas rotas de 1000 milhas trocavam bens avaliados em 900 quilos, desde peles de raposa
até metais raros obtidos de comerciantes europeus em postos remotos na borda do Ártico. Seus depósitos secretos, escondidos em cavernas de gelo e protegidos de ursos com armadilhas de neve, guardavam provisões que podiam durar anos. Uma vez, um depósito salvou o acampamento após uma temporada de caça desastrosa, quando as focas desapareceram e os caribus migraram muito longe. O gelo é nosso banco, mas não cobra juros nem manda cartas de cobrança, brinca Kilak, revisando um arpão trocado com um clã groenlandês. Esses depósitos eram fortalezas ocultas, marcadas com sinais que só os iniciados podiam ler, como um código ártico passado de geração em geração. O verdadeiro tesouro de Atuat, no entanto, não estava na carne ou nos bens, mas no conhecimento que carregava na mente e no coração. Ela sabia prever tempestades pelo brilho prateado da neve ao amanhecer, rastrear caribus por líquens quebrados em rochas geladas e curar febres com musgo ártico fervido em gordura de foca. Seus filhos enfrentavam provas mortais para herdar esse saber. Sila, aos 10 anos, quase morreu ao se perder numa caçada durante uma tempestade. Mas seu treinamento o salvou. Encontrou o acampamento seguindo pegadas mal visíveis na neve. Niviak, aos seus 12 anos, identifica ventos pelo seu som, distinguindo um assobio suave de um agudo que traz neve. O Ártico canta e eu estou aprendendo sua canção, diz, com os olhos brilhando de curiosidade. Os anciãos, como Aputi, o pai de Atuat, eram bibliotecas vivas, com 95% de obediência no acampamento. Aputi projetou uma câmara de cura com um sistema de ventilação que usava lâmpadas de gordura para aquecer o ar, salvando Kilak de uma febre que o levou à beira da morte. Sem Aputi, eu estaria caçando com os espíritos, diz Kilak, tocando um amuleto que Aputi entalhou para ele. O conhecimento de Atuat também abrangia histórias orais, canções e enigmas que preservavam dados climáticos e geográficos de séculos atrás. Uma canção que Aputi lhe ensinou descrevia uma rota secreta para um lago rico em focas, um conhecimento que salvou o clã no inverno brutal. Os casamentos na elite, como o de Atuat e Kilak, não se baseavam só em amor ou linhagem, mas em habilidades. Kilak teve que provar sua destreza caçando uma baleia e navegando numa tempestade antes que Aputi aprovasse a união. Não queria um genro que se perdesse no gelo, brinca Atuat. Esse saber, transmitido com cuidado, era o ouro do Ártico, um tesouro que não derrete nem se perde num dia ruim. Atuat e sua família não só sobreviveram no Ártico, eles o dominaram com iglus, que eram palácios, parcas, que eram escudos, banquetes, que eram troféus, trenós, que eram Ferraris, e um conhecimento que valia mais que qualquer cofre de ouro. Seu Ningik Tuk e seu profundo respeito pela natureza os transformaram nos autênticos reis do gelo. Hoje, num mundo onde a mudança climática transforma nossas paisagens, a sabedoria dos Inuit nos ensina que a verdadeira riqueza está no conhecimento, na comunidade e na resiliência. Eles construíram uma sociedade onde a inteligência e a colaboração eram a moeda mais valiosa, uma lição que precisamos mais do que nunca. O que te gelou mais nesta história? O Muktuk, que quase envenenou Kajuk, as toucas de plumas que apagavam estrelas, os trenós ninja de Sila ou os mapas secretos de Atuat? Comenta teu favorito abaixo e compartilha este vídeo com alguém que ama histórias épicas de sobrevivência. Inscreve-te e ativa o sininho para mais aventuras Inuit que te deixarão tremendo de emoção. Nos vemos no próximo vídeo, Reis do Gelo.